reagentes e temperatura de equilíbrio. Certo? Então, no total de 3 temperaturas. Só para precisar quer fazer sozinha. O que nós fizemos, gente? Uma calibração, porque vocês só fizeram o uso de um equipamento. Se vocês usassem 2 ou 3, aí sim vocês fariam 2, 3 calibrações. Então, uma calibração que é com água e fizeram o quê? 3 reações de neutralização. Tá certo? Tudo bem, gente? Está claro que eu vou concluir isso? Então tá bom. Primeira coisa que nós vamos conversar em relação a isso aqui. Como é que eu calculo o calor de uma reação? Seja qual for a reação. Neutralização, tá? Eu vou lá na física e busco a fórmula que a física me dá de calor. M, que é massa, C, capacidade calorífica, vezes ΔT, sempre a temperatura final menos a inicial. Certo? Essa é a fórmula de calor. Quando eu faço calor de uma reação química, se eu uso um calorímetro para fazer essa reação química, eu tenho que levar em consideração o calor da solução mais o calor do calorímetro. Tá? O calor da solução, onde tinha calor, eu escrevi isso aqui, MC ΔT. Então ficou massa da solução, capacidade calorífica da solução, temperatura final menos a inicial. E aonde eu tinha calor do calorímetro, eu usei um tal de E, T final menos T inicial. O que é esse E, gente? Esse E aqui para mim é o que eu chamo de equivalente em água do calorímetro, que nada mais é do que a calibração que vocês estão fazendo, tá? Então o que vocês fizeram? Vocês pegam água fria, mede, põe água quente, em cima da fria faz uma medida de ΔT. Tá? Então esse E, nós temos que primeiro fazer o cálculo dele, para depois calcular o calor da reação química. Então, vamos para cá. Existe essa fórmula aqui que eu não vou deduzir para vocês. Essa fórmula é a fórmula que é utilizada para o cálculo do E. Onde eu tenho massa de água quente, vezes a capacidade calorífica da água quente, 40 menos T final da água quente, igual a massa de água fria, vezes a capacidade calorífica da água fria, que multiplica T final menos T inicial, isso tudo somado a um E, que é o equivalente em água, que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Bom, gente, vamos pensar primeiro no que nós temos e o que nós não temos, como que nós podemos resolver isso. Da água quente, vocês têm a temperatura inicial e a temperatura final. Vocês têm? Tem. Da água fria, vocês têm a temperatura inicial? Tem a temperatura final? Mesma coisa aqui. Esse gradiente de temperatura é o mesmo que esse. Tá? Massa de água quente. Vocês têm? Não. Na apostila de vocês ainda não leram a introdução teórica. Mas a introdução teórica tem a seguinte informação. Vocês devem admitir que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu não estou pedindo para vocês anotarem a temperatura de trabalho e olhar na tabela o valor da densidade. Estou falando para vocês, admitam a densidade igual a 1. Se eu admitir a densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, o que eu tenho? Densidade que é massa sobre volume. A densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Qual foi o volume de água fria que eu utilizei? 50 ml, que é igual a 50 centímetros cúbicos. Fazendo a relação, você tem que a massa, o que é, gente? 50 gramas. Tudo bem? Então, a massa, eu tenho. A massa de água quente é a mesma massa que a água fria? É a mesma. Meu E, que é o equivalente em água do calorímetro. Tudo bem? Isso aqui eu calculo somente uma vez, porque eu só usei um equipamento. Se eu usasse 2 equipamentos, calcularia 2 vezes. Tá? Outra coisa, isso aqui não vai dar igual o grupo de vocês com esse grupo aqui. Completamente diferente, porque cada um usa um calorímetro. Cada calorímetro perde uma determinada quantidade de calor. E isso nunca vai ser igual. Aqui, pelo menos nesses calorímetros. Tem alguns aí que são praticamente perfeitos. Esse, para vocês terem uma ideia, quando nós trabalhamos com eles, eu trabalhei para análise de propelente, para fazer análise térmica.
Então nós temos, ele é todo completamente vedado e todas as paredes da onde ocorre a reação química, tá? Dentro do calorímetro, as paredes são revestidas de chumbo. Tremenda diferença de pressão que existe entre as paredes. Tá? E eu colocava lá 0,0001 grama do propelente. O propelente é um material energético que serve para a gente colocar satélite, foguete no ar. Eu trabalhava com sólido, então eu colocava lá dentro para ver qual era a capacidade calorífica deles, dito C. Tá? Então, vocês imaginem, então esses são praticamente perfeitos. Vocês não têm perda nenhuma de calor. Tá? Mas nesse caso aqui nosso, ele tem um jogo na tampa. Um jogo na tampa. Vocês têm o orifício onde está o tubo, tem um jogo também, não tem? Tudo isso facilita a perda de calor. Isso faz com que o calorímetro não seja perfeitamente adiabático. Tá bom? Tem unidade? Oi? Tem unidade. Vocês vão fazer a análise dimensional daqui e vão chegar numa unidade. Bom, gente, se eu tenho E,